Você precisa desenvolver a sua segurança, tá? E o que eu quero por desenvolver sua segurança? Você é uma mulher nova, tá? Eu já tive a sua idade, eu sou eu, você é você, as experiências são diferentes, não quer dizer nada disso, mas o Kleber de hoje não tem nada a ver com o Kleber de 20 anos atrás. A gente precisa desenvolver essa segurança. E eu digo isso porque quando eu falo qual é o público que você quer atender, que público que vem na sua cabeça para você aplicar o seu trabalho? Um médico, um advogado, um vendedor de uma loja, um funcionário de uma fábrica. Agora, se eu pensar exclusivamente na pessoa, exclusivamente no profissional que se formou, que ele está construindo a carreira dele, aquele que tem mais potencial de contratar o seu trabalho, é aquele que recém-formou ou aquele que já tem alguns anos na profissão dele? Tem alguns anos na profissão dele. Então, o que eu quero dizer para isso? É esse desenvolvimento da segurança que você só vai ter com alguns anos da sua profissão. Mas aquele cara que você quer vender, ele tem que sentir segurança em você. Tá? Então, você precisa levar essa segurança para o cliente, tá? Como que eu, Kleber, tratei esse desenvolvimento de segurança? Eu procurei fazer cursos. Você tem que se expor. Eu sempre fui um cara que tive medo de vender o meu serviço. E um dia, um molequinho, uma criança, falou, nossa, como você fala bem. Eu lembro até hoje onde eu estava, mais ou menos a região onde eu estava, né, que é perto da onde a minha sogra mora, e ele falou isso pra mim, eu falei, caraca, um rapazinho novinho, mais novo que você, falou que eu falo bem, e eu sempre achava que eu não falava. Porque ao longo da vida eu fui melhorando isso e adquirindo essa segurança naquilo que eu falava. Você conhece a área que você estudou, então você precisa levar isso para o cliente. Só que em que sentido? Quando você for atender um cliente, você não pode... Perceba que quando você chegou aqui, eu falei, explica para mim o que você precisa. Eu poderia muito bem ter pego aquilo que já me passaram, um diagnóstico que já foi feito de mim e ter começado a despejar um monte de coisa. Eu já estou com o material tudo pronto para te atender aqui. Eu já poderia estar fazendo isso, mas eu percebi que eu precisava de algo antes, que é o que eu estou fazendo agora. Por quê? Se eu sair despejando o serviço, por assim dizer, eu posso não atender a sua necessidade. Então eu preciso entender o que o meu cliente precisa. Tá? E isso traz segurança para a gente. O que ele precisa que você de fato pode agregar. E daí você vai pegar todo o seu conhecimento e vai falar, cara, você precisa disso. Então, mas o que eu quero dizer para você? Quando você, primeiro, não se compare. Segundo, estabeleça metas. Terceiro, desenvolva a sua segurança. O seu público, você está me falando que são pessoas que, em tese, já têm uma certa segurança, já têm um poder aquisitivo. E eles precisam de um determinado serviço que eles vão entregar na mão de alguém que você mesma falou que quer que o cliente tenha confiança em você. Que ele entrega para você e você sabe que você vai resolver o problema. Mas como que o seu cliente vai confiar em você se você demonstra uma insegurança? Entendeu? E não estou falando que isso é um defeito. Eu, Kleber, já fui assim. Isso é o tempo, a maturidade, é natural. Tá? O primeiro passo é você entender que isso de fato acontece. E você entende o que você escreveu, você já chegou com isso escrito. Tá? O segundo passo é buscar essa melhoria. Mas você precisa desenvolver essa melhoria da segurança. A minha melhoria eu resolvi mesmo quando eu fiz um curso chamado Mastermind. Eu tenho insegurança? Tenho ainda. Sou um ser humano como qualquer outro. Mas é uma constante melhoria, um constante desenvolvimento. Ponto.